Mas para mim, pessoalmente, foi muito bom ter essa amplitude que o curso proporcionou e depois, dentro dela, ter capacidade de fazer uma escolha e ir para uma carreira específica, que na verdade poderia até ser configurada como uma carreira dentro da economia, né? Mas não é. Ela não é, porque eu trabalho com um tema que é comércio internacional, como a Thalia, é comércio internacional, mas ao mesmo tempo é relações governamentais, e cada vez mais eu sinto a necessidade de formação complementar. Eu venho fazendo formação complementar desde que eu concluí o mestrado, e agora, por exemplo, cheguei na CNI para trabalhar, já é a minha quarta entidade empresarial nesses 10 anos. Quer dizer, supostamente eu deveria saber exatamente como é que funciona, mas agora eu sinto, por exemplo, uma necessidade enorme de aperfeiçoar meus skills, meu conhecimento na área de gestão, né, que é uma coisa que estava completamente fora do meu radar até um ano atrás. Então eu acho que isso, voltando à pergunta, né, a tua pergunta original, para mim acho que o principal ativo que o curso me proporcionou foi essa amplitude de visão. Embora eu acho que para o observador que está lá de fora, especialmente no mercado de trabalho, para quem te contrata, você ter feito relações internacionais pressupõe algumas outras habilidades. Por exemplo, domínio de língua estrangeira, por exemplo, a capacidade de relacionamento com pessoas de culturas diferentes, por exemplo, capacidade negociadora, uma capacidade de adaptação a diferentes ambientes, estruturas institucionais, temas, etc. Não necessariamente o curso te dá isso. Por exemplo, negociação, o curso, quando eu fiz relações internacionais, eu não tive nenhuma disciplina de técnicas de negociação. Eu estava completamente fora do curso. Em geral, né? Técnicas de negociação em geral. Mas para quem te contrata, especialmente se você está na iniciativa privada, acho que o rótulo Relações Internacionais pressupõe que você já vem com esse tipo de habilidade. E para terminar nessa questão da formação, hoje eu digo tranquilamente, eu não trocaria minha formação em Relações Internacionais por nenhuma outra. Me deu essa amplitude de visão e depois tive a oportunidade de ir refinando isso com a formação complementar e provavelmente vou continuar fazendo isso. E é o que a Thalia disse, isso não é um imperativo dessa área, né? É mais aguçado nessa área do que em áreas tradicionais mais estabelecidas, como a economia, o direito, a medicina, né, a administração, mas é um imperativo do nosso, para usar a categoria marxista de análise, né, fazer jus à PUC São Paulo, do nosso modo de produção, né? Nós vivemos na era do capitalismo cognitivo. Você tem que lidar com muitas questões diferentes ao mesmo tempo, e isso vai exigir de você uma capacidade de adaptação e de formação, de autoformação constante, né? De autoaperfeiçoamento constante. E aí eu acho que o curso, por já te dar isso de saída, é um bônus. Bom, eu também compartilho da visão do Diego e da Thalia com relação à amplitude que o curso proporciona, a questão da multidisciplinaridade. Para mim é difícil comparar com direito, economia, porque eu não fiz, eu não saberia exatamente dizer os defeitos que tem e a qualidade que tem os ciências internacionais. O que eu posso dizer é que o Diego está na área privada, eu no setor público e com uma especificidade que é a diplomacia e que cada hora você está lidando com um assunto diferente. E isso eu acredito que Relações Internacionais me proporcionou uma base, ainda que não aprofundada em tudo, que é impossível, mas uma base muito boa a partir da qual eu posso caminhar sozinho. Se eu sentir necessidade de fazer um curso, eu faço. Tipo, eu não sabia nada de comércio internacional, mas eu tinha visto alguma coisa na PUC. E a PUC me ofereceu optativas de comércio internacional, eu que não quis na época. Mas, independente da área que você trabalha, tem uma coisa que eu acho que em relações internacionais ajuda muito, é a análise do poder. Isso eu não saberia dizer se em economia, em direito, administração, você veria tão bem quanto você vê
em relações internacionais. Você vai conseguir fazer uma análise de poder, tanto na negociação internacional, como numa operação de paz, como num acordo de comércio. No meu trabalho lá, a gente vê isso muito claramente. Em relações internacionais, a gente, na minha dissertação, eu trabalhei, fiz uma descrição breve sobre 3 perspectivas do conflito, de uma análise interna do conflito, uma análise regional do conflito e uma análise do internacional, que seriam as grandes potências, como as grandes potências influenciariam nas operações de paz em Angola. Quando a gente está negociando, fazendo negociação de comércio internacional, você consegue ver esses 3 níveis também de análise de poder. Você vê uma negociação interna com o setor privado, com os outros ministérios, para fechar uma posição do Brasil. Daí depois, você fechando uma posição do Brasil sobre a negociação comercial, você leva para o Mercosul, e daí é uma outra conjuntura de poder que você vai negociar de novo no âmbito regional. E depois tem o internacional, que você vai negociar com a contraparte e também os outros atores que estão tentando negociar com você, com a contraparte, o que você perde, o que você ganha, quem tem mais poder. Então tem toda essa análise para além da análise técnica e economicista e comercial. E eu acho que é isso, te ajuda muito a você aprender a aprender, que te proporcionam uma base para você caminhar. Eu tenho colegas que fizeram relações internacionais e montaram empresa e foram trabalhar com futebol, outros foram trabalhar com comércio de etanol, de açúcar, outros foram para a CNI, outros foram para banco, outros foram trabalhar com cultura, e outros com organização não governamental, Greenpeace, etc. Então, eu acho que, pela experiência, não só minha, mas dos meus colegas, eu acho que cada um se achou. Se eles sentiram necessidade de fazer o curso, eu acho que não são só eles, todo mundo precisa estar sempre fazendo algum curso de especialização, e não é, como a Thalia disse, não é uma especificidade de RI. Obrigado. Eu só queria fazer uma observação em relação ao que o Carlos perguntou. Quer dizer, eu vou falar a partir da formação em RI, que eu não tenho, mas falando a partir da experiência na coordenação, né, lá de relações internacionais. E o que eu avalio é que eu acho que a capacidade de selecionar informações, principalmente hoje em dia, é um elemento muito importante. Quer dizer, saber como sistematizar informações, selecionar as mais importantes, dar um ordenamento para essa massa de dados e conhecimento que nos chega diariamente, eu acho que é um elemento fundamental. Eu acho que isso o curso, de uma maneira geral, propicia, né? Fora esses outros elementos também que as pessoas já colocaram aqui. Eu acho que essa capacidade de seleção e organização de conteúdo é fundamental. E isso acho que o curso de Relações Internacionais, de uma maneira geral, propicia. Eu não sei se todos, né? Inclusive esse é um ponto importante. Acho que a gente vive um momento de proliferação enorme dos cursos de graduação e alguma proliferação dos cursos de pós-graduação em Relações Internacionais. Enfim, nessa proliferação de cursos de graduação você tem um conjunto, enfim, muito heterogêneo, né, de propostas de formação, né? Não existe uma homogeneidade, inclusive por ser um curso que não tem uma padronização em termos de conteúdo a priori, né? Existe uma tentativa de fazer isso, mas acho que ainda não, enfim, nem sei se seria tão produtivo, né? Mas de qualquer forma eu acho que os cursos de uma maneira geral têm essa orientação. Mas eu queria fazer uma referência ao que o Cassiano disse, era o seguinte, quer dizer, tem um lado muito interessante, né, dessa formação interdisciplinar. Agora, o que eu vejo também é que cada vez menos as pessoas estão preparadas para conseguir lidar com um curso de graduação que não é um curso profissionalizante, né? Cada vez menos, porque um curso que não é profissionalizante, que ele é de formação, como é o caso, por exemplo, do curso de Relações Internacionais,
ele vai demandar do estudante uma autonomia, que foi o que eles colocaram aqui, um protagonismo na formação dele, que não é todo mundo que quer ou tem, enfim, tá preparado para fazer uma coisa como essa. Isso gera muita insegurança, isso gera muita ansiedade, isso gera dificuldade para saber qual que é o lugar, efetivamente, da pessoa nesse mundo do trabalho, mas não só, né? Estou falando assim, mundo do trabalho porque é a referência principal do que seria a tua, né, da atividade do ofício, vamos dizer assim, né, no sentido mais amplo, da tua atividade diária, de produção, de reflexão, enfim, essa coisa toda. Então, eu não sei, eu acho que o curso de Relações Internacionais, se a gente for pensar, é um dos pouquíssimos cursos que ainda, né, enfim, não passa por uma crise, como é o caso de várias outras áreas das ciências humanas, em termos de, enfim, número de estudantes em sala de aula, etc. Né? Relações internacionais ainda tem um chamariz muito forte com o tema internacional, enfim, atrai muita gente. Né? Mas eu acho que existe uma dificuldade cada vez maior do estudante conseguir se posicionar entender como demanda social mesmo, né? Entender o que ele vai fazer da vida e tudo mais. Acho que cada vez menos tenho percebido que as pessoas ou não querem ter essa autonomia, preferem não, que obviamente às vezes é mais fácil falar, olha, faz direito, você vai ser advogado, tá tudo certo, faz as tuas coisas, enfim. No caso de relações internacionais, aí o que acontece? Engraçado, eu estava conversando com um estudante lá no curso que eu estou dando lá na PUC, e aí sempre tem esse papo de que a questão do emprego, né, dificuldade e tal, não sei o quê, e eu vejo que o número de, por exemplo, estágios na área de relações internacionais, pelo menos lá no curso da PUC, é imensa. Tem das mais variadas áreas, área pública, enfim, tudo que tá aqui, mais ainda o terceiro setor e tal. E tem muita opção mesmo, né? E aí eu estava lá, é 7º semestre, né? Eu estou dando aula. E eu estava falando com os estudantes falando, e eles estavam conversando sobre emprego, não sei o quê, e reclamando, né? Enfim, como sempre. Porque é difícil, porque a gente não consegue, porque não sei o que lá, porque ninguém trabalha na área, não sei o quê. Aí eu falei para ele, escuta, você está trabalhando? Ele falou, não, estou trabalhando, tá. Falei, sei. Quantas pessoas que estão trabalhando? Levanta a mão. Estão fazendo estágio. Aí todo mundo levantando a mão. Aí eu falei assim, e por que você acha que você está trabalhando? Eu falei pro garoto. Ele falou assim, eu não sei, eles ainda não descobriram que eu faço relações internacionais, eu não sei porque que eu estou lá. Eu não tenho ideia porque eu estou lá. Eu falei, é só você que não sabe. Você está há quantos anos na empresa? Numa empresa multinacional? Estou há 1 ano e meio na empresa. Eu falei, você está há 1 ano e meio na empresa e você não sabe porque os caras te contrataram. Quer dizer, só você que não sabe. Certamente eles sabem porque eles te contrataram. E aí, quer dizer, fica uma coisa meio esquizofrênica às vezes, porque existe um discurso dessa dificuldade na inserção, porque não tem um nicho de mercado, etc. Só que quando você vai ver o que as pessoas estão fazendo, elas estão aí no mundo fazendo as coisas. Não é? Cada um está fazendo uma coisa. Foi o que o Diego falou, na área das ciências sociais é a mesma coisa. Tem amigo meu que está trabalhando jazz, o outro é dramaturgo, não é? O outro está trabalhando com montagem de exposição, o outro virou professor, enfim, cada um vai fazer uma coisa. Só que, como não existe nicho de mercado, né, fica-se a impressão de que ninguém está trabalhando na área. Mas que área que é essa? Era o que o Carlos estava discutindo outro dia. Mas que área é essa então que você quer trabalhar e que você não está trabalhando? Então tem uma idealização quando você não tem um nicho de mercado costurado, né? Então eu acho que esse é um dilema importante. Aí veja, estou falando assim, eu acho excelente que você ainda tenha a possibilidade de fazer uma graduação nesse formato e uma pós-graduação que continua também sendo nesse mesmo formato, né? Na área de relações internacionais. No entanto, eu vejo que as pessoas têm cada vez mais dificuldade, né? Que vai de pai e mãe conversar comigo para saber o que o filho vai fazer da vida, né? Que já falava na época do Reginaldo, que já falava na época da Flávia, e aí agora continua falando comigo e vai falar eternamente, né? Por quê? Porque no almoço de domingo alguém vai te perguntar o que você vai fazer com isso. E a vida segue, né? Porque continua sendo assim. Professor Túlio. Só de brincadeira, a minha filha, quando era criança, ela sempre me perguntava qual era o meu trabalho, porque ela não sabia qual era o meu trabalho, porque eu não tinha horário, não tinha nada. Bom,
O nome do professor não, desculpe, o ministro Amorim está chegando, ele já está aqui em São Paulo, está chegando, portanto nós vamos ter que terminar rigorosamente às 6 horas, 6h05 no máximo. Ele não pode esperar? Pode. O Samuel, que é o professor responsável, ele disse que pode esperar um pouco a gente. Um rápido comentário. Essa mesa redonda chama-se Inserção dos Egressos e Pós-Graduandos. O que eu queria chamar a atenção, e que tem a ver particularmente com o que o professor Pereira acabou de dizer, o nosso programa, nós apresentamos essas tabelas na abertura do seminário. Cadê a Laís e o Lucas? Estão recebendo o ministro. Mas, se eu não me engano, nas tabelas, nós dizíamos que 65% ou 70% dos egressos do programa são docentes. E disse também que hoje um título de doutorado em geral no Brasil e em particular em relações internacionais é uma garantia de emprego, é um seguro de vida, não de enriquecimento, mas é um seguro de vida. Por que eu falo isso? Porque eu entendo acho que o Paulo quis falar um pouco sobre isso, que talvez a maior característica, como disseram os 3 colegas que estão na mesa, a maior característica do nosso programa certamente a contribuição para a formação profissional, mas como os 3 disseram, para a preparação geral e a capacitação, a formação intelectual para as profissões. Isso não é particularidade do nosso programa, isso deve ser a função da universidade em geral e dos programas de pós-graduação em particular, isso não é específico nosso. Agora, eu chamo a atenção que os 65% ou 67% dos nossos egressos são docentes de universidades, e alguns de grandes universidades federais, estaduais, temos docentes na Unesp e na USP, temos, inclusive, colegas de vocês da primeira turma, temos professores na PUC, você mesmo é um exemplo, temos professores na GV, portanto temos professores em muitas universidades. Eu acho que os doutores estão todos em universidades públicas ou privadas de qualidade. E os mestres estão também inseridos, uma boa parte estão inseridos no mercado de trabalho como professores em faculdades particulares, porque as públicas ou as privadas de qualidade exigem nível de doutorado em geral. Eu acho que essa é uma característica muito importante que tem que ser destacada, quer dizer, o nosso programa é formador de pesquisadores, de professores e de intelectuais. E a outra característica complementar a essa, que eu gostaria de sinalizar, é que o nosso programa, inclusive graças aos relatórios DataCaps que foram iniciados pelo professor Pereira, foram continuados, posso esquecer alguns, pelo Felipe, pela Laís, quem que eu estou esquecendo? Juliano. Quem? Juliano. O Juliano. Todos demonstraram uma produção de qualidade. Eu não vou citar aqui,
se refere a todos os professores do programa, naturalmente, mas entendo que o nosso programa ganhou um certo espaço na área de relações internacionais, na área intelectual brasileira, pela capacitação em pesquisas em temas importantes, contribuições intelectuais ao debate brasileiro. Não digo internacional, porque já seria contar muita vantagem, que não é o caso. América Latina. Como? América Latina. Talvez. Então, penso, tomei a liberdade de tomar a palavra, porque penso que essa característica da formação intelectual já comprovada e da contribuição ao debate intelectual é uma característica que também deva ser citada no contexto da inserção dos egressos e pós-graduandos, que é o tema dessa mesa. Obrigado. É só para complementar o que o professor Túlio falou, das tabelinhas, vocês são números nas tabelinhas que ele falou, né? Mas só realmente para complementar, os doutores que foram formados mestres pelo Santiago Dantas, nem todos estão nas universidades públicas. Nós temos, sim, já doutores que estão em organizações não governamentais, organizações governamentais, inclusive em organizações internacionais bastante importantes, né? Eu me lembro de pelo menos 2 pessoas nessa situação. E uma outra coisa que eu acho que o nosso programa contribui muito, ainda que todos os doutores ainda não sejam do nosso programa, é para a autonomia crítica e intelectual. Eu acho que não é só a formação do intelectual, daquele que pensa, mas é aquele que tem a coragem de dizer que pensa diferente do outro. Eu acho que isso é um diferencial fundamental do nosso programa que eu queria destacar. E acho que todos os professores e todos os alunos ajudam a construir isso, né? Bom, acho que com essas últimas 2 falas a gente acho que contemplou, na verdade, toda a discussão que é relevante aqui para o tema da nossa mesa, né? A inserção dos egressos e pós-graduandos. Então, dado que temos um convidado especial hoje, eu ia chamá-lo para ele falar um pouco também sobre a trajetória dele, desde a época dele, não, mas acho que não vai ser o caso. Então, acho que é mais adequado nós encerrarmos a mesa desse final de tarde. Queria agradecer muito a Thalia, ao Diego e ao Eduardo pela presença. Agradecer também ao público e às questões que surgiram. E, por fim, fazer referência que espero que a gente possa comemorar outros próximos 10 anos aí do programa Santiago Dantas com novidades e desenvolvimentos e novos egressos. Obrigado a todos.